Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse domingo, 27 de novembro. Agora na Espanha, 22 horas e 22 minutos. No Brasil, 18 e 22 da tarde. Gente, a plotagem, né, o desenho desse candle aqui no semanal termina agora, na virada da VWAP de domingo hoje para segunda-feira. A gente ainda não conseguiu um engolfamento, então é muito provável que o engolfamento só vá acontecer no candle que vai se desenhar na próxima semana, que provavelmente vai ficar fortemente abraçado pelo candle dessa semana, que vai terminar a plotagem aqui, muito provavelmente abaixo do patamar de 16.800, que era necessário avançar acima desse patamar para a gente conseguir engolfar o corpo real do candle dessa semana em relação ao candle da semana passada. Mas é muitíssimo provável que a partir da próxima semana a gente já desenhe um candle fortemente engolfado pelo candle dessa semana, cujo desenho termina hoje. No diário, a gente segue esse cenário de acumulação. Vocês vejam que a gente já está no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto candle comprador. Os últimos 3 candles compradores com corpos reais bastante tímidos, mostrando uma verdadeira indecisão do mercado, meio que um silêncio que precede um esporro, mas é muito provável que a gente exploda essa figura acumulacional aqui, que a gente está desenhando, tipo um mini triângulo aqui, que a gente está protagonizando aqui no diário, de forma ascendente para buscar a mediana do canal de Keltner. Muita gente me perguntou ontem sobre aquele gráfico que dá conta do esgotamento do tempo de 64% do tempo necessário para se alcançar o halving subsequente como um marco para uma retomada de um movimento impulsivo da BTC. Gente, isso aqui só retrata o que se passou nos 2 primeiros halvings, que acontece de 4 em 4 anos, em que os rewards da mineração de BTC são cortados pela metade. Atualmente, cada bloco minerado distribui 6 BTCs por bloco. Isso vai cair para 3 BTCs por bloco a partir de maio ou junho de 2024, quando deve acontecer o 4º halving. O fato dos analistas terem identificado esse padrão no sentido de que esgotado 64% do tempo entre um halving e outro acaba se iniciando a pernada impulsiva da BTC, é só uma constatação fática do que aconteceu entre o primeiro e o segundo halving e o segundo e o terceiro halving, que aconteceu em junho de 2020. E é muito provável que a gente já esteja no fundo dessa história correcional. 64% do tempo esgotado até, na verdade, o tempo total até o 4º halving, desse tempo total a gente já avançou 64%. Na verdade, isso vai acontecer amanhã. No dia 28 de novembro de 2022, a gente já vai ter transpassado 64% do tempo necessário entre o terceiro halving, que aconteceu em junho de 2020, e o 4º halving, que vai rolar em maio, junho de 2024. Então, é um outro padrão gráfico que também aponta para o fundo dessa história correcional. Isso aqui é só uma constatação fática. Já aconteceu 2 vezes e é muitíssimo provável que a partir de agora também a gente inicie um movimento impulsivo, já que há vários indicadores autônomos, não só esse, né? Que dão conta do fundo dessa história correcional. No gráfico da banda de VWAP mensal, a gente segue acumulando aqui, como a gente viu ali no diário, tá clara a configuração de uma figura triangular que muito provavelmente vai ceder à força gravitacional da VWAP mensal, que segue ali em 18.100. No intraday, a BTC foi um reloginho, só tem um sinal para fechar. No para o USD já vai fechar, porque a BTC agora vai estressar a Upper e vai fechar com lucro no bolso dos assinantes. Falta pouco para fechar. Gente, na seara fática, a Uniswap e o MetaMask, 2 wallets autocustodiados, que também funcionam como DEX exchanges descentralizadas, afirmam que coletam vários dados dos usuários. Os entusiastas de DeFi agora estão alvoroçados com as revelações
de que Uniswap e MetaMask coletam sim dados de usuários. Segundo eles, ao aceitar os termos de condições de utilização desses wallets autocustodiados, qualquer coisa publicamente visível online é coletado pelas plataformas. É o novo normal, porque, na verdade, quando a inteligência artificial aportar na blockchain, o que não vai demorar muito, esses dados vão ter um valor absurdo. E o Vladimir Putin sugere a criação de um sistema de pagamentos internacionais baseados em blockchain. E um veterano do mundo cripto perdeu numa transação boba 225 milhões de reais, 42 milhões de dólares, por custodiar as palavras-chave que dão acesso ao Trust Wallet dele em um local não seguro. Ele não abriu, ele não revelou qual foi esse local inseguro onde ele teria guardado as palavras-chave, as palavras-sementes que dão acesso ao Trust Wallet dele, que foi obviamente drenado, já que com as palavras é possível desbloquear os ativos criptos dentro do Trust Wallet. E, enfim, ele acionou o FBI, muitos ativos já foram identificados, pouca coisa foi recuperada, mas tem até um mapinha de onde foi parar os ativos dele, mas na verdade não se deve guardar em e-mails, muito menos em nuvens ou qualquer sistema que fique online. O único local seguro é uma folha de papel onde você anota e deixa ali guardado. Colocar em e-mail, em nuvens, em discos virtuais, tudo isso é passível de ter os ativos criptos desviados. Esses locais não são seguros. A única coisa recomendável é um pedaço de papel onde a gente anota as palavras sementes. E na seara geopolítica e finanças internacionais, Elon Musk critica as alegações de que o restabelecimento de contas banidas do Twitter colocaria vidas em risco. Na verdade, um ativista criticou a retomada da conta do Donald Trump no Twitter, mas o próprio Donald Trump avisou que não tem interesse em voltar para o Twitter, em que pese a conta ter sido reativada pelo Elon Musk. Enfim, fica essa discussão. O Elon Musk afirma que cada um tem a capacidade de discernir o que é informação do que é desinformação e que o Estado não seria o melhor intérprete do que é verdade e do que não é verdade. Enfim, a discussão segue em aberto. Em 2020, o insumo global mais negociado no mundo não foi o petróleo, mas sim semicondutores. O comércio de semicondutores, que são chips, que é um insumo dos dispositivos eletrônicos e da força computacional do planeta, atingiu algo próximo a 700 bilhões de dólares e deve se aproximar de $1 trilhão a partir de 2026. Enfim, não é à toa que essa tensão em Taiwan coloca os Estados Unidos em polvorosa, justamente porque Taiwan é um dos maiores produtores de semicondutores com transistores de até 5 nanômetros. Por isso, esse interesse brutal dos Estados Unidos da América em não deixar que a China invada Taiwan. E o esforço dos Estados Unidos para armar as forças de Taiwan enfrenta um novo desafio, já que boa parte do orçamento norte-americano para armar nações estrangeiras aliadas está sendo drenado por Kiev, na Ucrânia. Ou seja, de repente, um eventual aumento da tensão entre China e Taiwan vai encontrar um entrave aqui orçamentário nos Estados Unidos, que precisa se livrar dessa limitação orçamentária, vamos colocar assim, para poder reforçar as forças de Taiwan. Gente, a BTC segue acumulando. No gráfico semanal, a gente estava prestes a desenhar um belíssimo engolfamento que até agora não rolou. Pode ser que na virada da VWAP ela catapulte ali para algo acima de 16.800 e desenhe um belo engolfamento. Mas pelo andar da carruagem e a proximidade com a virada da VWAP de domingo para segunda, é muitíssimo provável que a gente vá
não engolfar o candle dessa semana com relação ao candle da semana passada, e isso vai ficar para a próxima semana. Mas segue aqui uma subfigura triangular na banda inferior do canal de Keltner, que provavelmente vai estressar a mediana na altura de 17.200, o que só deve acontecer a partir de segunda-feira. Se superar 17.200, provavelmente vai buscar a base da nuvem no patamar de 17.400. Se superar, vai encontrar a força gravitacional do centro da nuvem em 18.300, que se confunde com a própria VWAP mensal, que está lá fixada no patamar de 18.300 também. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.